Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Senhor. Quero também cumprimentar você que está em casa, no trabalho, e nesta noite reservou esse momento para prestar um culto de adoração ao nosso Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vossa vida, vosso lar e vossa família. Quero, na oportunidade, já agradecer ao pastor Wander, pastora Fabiana, aos pastores desta casa, aos líderes, pela oportunidade que tem concedido a cada um de nós para estarmos aqui reunidos, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Glorifico a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite e pela oportunidade que Ele também nos deu para estarmos aqui reunidos. Nessa oportunidade, amados irmãos, quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor e conto com a ajuda da igreja também, para que juntos possamos estar aí meditando na palavra de Deus. Confesso aos irmãos que vou dizer isso aqui também para que encorajem outros também que às vezes acham que não dão conta de chegar até aqui e trazer uma palavra. O coração não está muito diferente não, está parecendo o bumbo do Guilherme quando ele estava tocando aqui na bateria. Mas isso é bom, amados irmãos, porque isso nos mostra que nós somos dependentes de Deus. E o que Ele quer que eu e você façamos é que nos colocamos aonde? Na posição que Ele nos chamou. Uma vez colocado na posição que Deus nos chamou, Ele se encarrega de conduzir o barco. Louvado seja Deus. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está registrada no livro de Jeremias, no capítulo de número 18. Louvado seja Deus. Jeremias 18, verso... Deixa eu abrir aqui, verso 1 ao 6. Jeremias 18, verso 1 ao 6. Confesso aos irmãos que você muito em breve, e aquilo que o Senhor colocou e vai conduzir ao meu coração no decorrer desta palavra, estarei transmitindo para a glória de Deus. Jeremias capítulo 18, verso 1 ao 6, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Louvado seja Deus. Quem aqui é vaso nas mãos do Senhor? Que bom que você levantou a mão. Louvado seja Deus, porque esta palavra nesta noite, amados irmãos, que o Senhor traz ao nosso coração, é para os escolhidos, é para os vasos, é para aquele que Ele criou. E sabemos que Ele criou todos nós com um propósito. Nós vemos aqui, amados irmãos, e vamos explorar nesta palavra. Eu anotei aqui 3 tópicos para que possamos estar meditando nesta palavra. O primeiro tópico que eu coloquei aqui é o oleiro. Nós podemos entender aqui que o Senhor, aqui, Deus mandou Jeremias ir à casa do oleiro para que ali visse ele fazendo a obra. E nós vemos aqui que Deus, aqui mostrando para Jeremias que ele é o oleiro. Ele que produziu o vaso, o barro. Através do barro ele produziu o vaso que somos nós. E vemos também, em segundo plano aqui, o vaso de barro. Quem é o vaso de barro? Sou eu. Você talvez pode dizer, o vaso de barro sou eu, na mão do olheiro. E podemos ver também por terceiro tópico, o profeta. Quem é que foi lá? Quem é que Deus falou para ir à casa do oleiro? Foi o profeta, por nome de Jeremias. E o profeta nós podemos interpretar como nossos pastores, nossos líderes e nossos apacentadores também, que estão aí na frente da obra, conduzindo o rebanho do Senhor. Amados irmãos, aqui nós vemos que Deus, nesse texto, Ele escolheu uma imagem para que viesse a mostrar a Jeremias. Deus chamou a Jeremias e mandou ele descer à casa do oleiro,
escolheu ali uma imagem, um personagem, o oleiro, para mostrar a Jeremias o tamanho, o cuidado, o zelo e amor que ele tem para com a sua obra. E nós vemos ali, amados irmãos, que o oleiro, ele é um artesão. Podemos ver, eu andei pesquisando o oleiro, ele fabricando uma cerâmica, ele trabalhando com o barro, ele se torna um artesão. Ele se torna um mestre, um arquiteto. Porque nós vemos, irmãos, que ele sabe todo o processo para que possa formar um vaso com perfeição. E nós entendemos, irmãos, que existe um processo para a formação de um vaso. E sabemos que o vaso é formado, ele é criado com um projeto também, de ser usado e ser cheio. Esse foi o propósito, amados irmãos, de Deus, para mostrar ao povo de Israel, para mostrar também a nós no dia de hoje, para mostrar ao profeta qual é a condição, qual é a posição e qual é o projeto e o propósito que ele nos formou, como um vaso na mão do olheiro. E nós sabemos, irmãos, que o oleiro, ele conhece todo o processo para se formar um belo vaso. E sabemos também que existem vários modelos, vários formatos, vários tamanhos também de vasos. E nós vemos, irmãos, que o oleiro, ele conhece todo o processo. Podemos ver que o barro é pego e vem para a mão do oleiro, e ali ele começa a trabalhar. Assim somos nós, amados irmãos. Outrora se encontrávamos lá no lamaçal do pecado. Outrora se encontrávamos sendo pisado. Assim como o barro é pisado, outrora éramos nós sendo pisado pelo inimigo, ali sem valor algum sobre a terra, sem valor algum, amados irmãos, mas Deus nos escolheu para um propósito. Deus nos chamou para nos fazer uma forma, Deus nos chamou para representar a Ele aqui nesta terra. E nós vemos que o olheiro, ele pega o barro e começa a trabalhar no barro. Deus chamou a mim e a você com esse projeto de começar a fazer uma grande obra na nossa vida. E nós vemos aqui que ele mostrando a Jeremias a obra que ele estava ali, o oleiro estava fazendo, e vimos que não saiu conforme o plano e o projeto de Deus. Por um motivo ou outro ali o vaso se desformou, se rachou, e novamente ele pega o barro e começa a formar um vaso. Eu e você, amados irmãos, precisamos estar nas mãos de Deus todos os dias. Todos os dias nós sabemos que somos moldados com um projeto de Deus. Deus trabalha, amados irmãos, moldando a cada um de nós, para que possamos estarmos aqui nesta noite, aí na sua casa, aonde quer que você esteja, glorificando ao nome dEle. Nós entendemos, irmãos, que essa preparação às vezes é dolorosa, às vezes essa preparação ela requer cuidado, zelo, um trabalho muito, amados irmãos, com as mãos, é amassado, é moldado, e é criado uma forma. E como eu disse, existem vários modelos de vaso. Eu quero dizer a você nesta noite que está ouvindo esta mensagem de Deus, você é um vaso nas mãos do olheiro. Às vezes você para e começa a perguntar, mas sou um vaso pequenino. Tem também importância e valor nas mãos do Senhor. Às vezes você diz, eu sou um vaso, mas estou aqui vazio, estou sem utilização. Você é um vaso que foi criado e formado por Deus para um propósito. Às vezes, amados irmãos, como eu disse, tudo tem um propósito. Deus está criando e formando e moldando nós para que possamos o quê? Ser cheio da sua presença. Ser um vaso usado nas mãos do oleiro. Ser um vaso que aonde ele chegar, ele tenha serventia para servir ao próximo. Talvez eu falo com pessoas aqui nesta noite que às vezes fica pensando, mas como é que eu vou ser usado? Aonde é que eu vou ser usado? Em que local? E eu me recordo, amados irmãos, que sentado aqui, acho que foi no dia 2 de abril, acho que era prestes a viagem de Cauã, eu estava aqui na igreja adorando a Deus, e o pastor Wander pregando, ministrando a palavra, e eu ali comecei a entrar
em um mistério profundo com Deus ali, em espírito, e o Espírito Santo de Deus vinha e falava e bradava ao meu coração. Ele trazia à minha memória tudo aquilo ao qual ele já havia falado, o projeto ao qual ele já havia designado e falado comigo, nenhuma nem duas vezes, mas por mais de 3 vezes. E às vezes a gente se encontra como um vaso encostado, um vaso que está ali amedrontado, ou um vaso às vezes que está ali num porão, ou está às vezes ali num depósito estacionado. E nós sabemos, amados irmãos, que o vaso na mão do olheiro, ele se torna útil. E o Senhor falava profundamente ao meu coração no propósito que Ele tinha com a minha vida. E ali, sem sombra de dúvidas, eu pude me encorajar, eu pude entender o projeto de Deus na minha vida. Às vezes estou falando com pessoas aqui nessa noite que você diz, mas eu não sei em qual área Deus quer me usar, eu não sei como é que Deus quer me usar. Olha, eu digo para você, Ele tem sim uma utilização com a tua vida e a tua família. Basta apenas, amados irmãos, se posicionar diante dEle. E ali eu até entendo que alguns irmãos veio, acho que me viu de maneira ao qual quebrantado, e alguns chegaram a preocupar com alguma coisa ou outra. Alguns irmãos chegavam e perguntavam, está tudo bem? Era Deus, amados irmãos, ali, amassando, moldando, falando, renovando o barro, o vaso nas mãos dele. E eu fiquei muito maravilhado, amados irmãos, porque logo em seguida, já lançou um propósito, ir para o monte. Eu entendo, amados irmãos, que um vaso ele tem que estar em constante utilização. Vaso encostado, vaso vazio, muitas das vezes não tem serventia. Já imaginou você aí em um local, em um deserto da vida, passando por uma dificuldade, igual o irmão Wagner aqui mensurou, passando por uma dificuldade às vezes, aí você chega até um local, um vaso, hoje em dia não se usa mais, mas antigamente se usava água em vasos, em potes de barro, e você chega para tomar uma água e está vazio. Sabe quando é que acontece isso? É quando você chega perto de alguém que está vazio, e aí você precisando de ouvir uma palavra, uma direção de Deus, às vezes quer seja a graduação, a elevação dele, o cargo, a posição, às vezes você vai, chega lá e só ouve derrota. Daquele vaso só sai fracasso, derrota, decepção, tristeza, amargura, e você volta e diz, nossa, eu esperava ali receber algo e vi que estou melhor que ele. Eu vejo, amados irmãos, ali naquela posição, Deus me chamou para esse propósito, para ir ao monte. Que experiência extraordinária. Eu estou falando com pessoas aqui nesta noite que têm um chamado e um propósito de Deus na sua vida. E estou dizendo a você que às vezes estacionado, escondido ou parado, entristecido, ou amargurado, não tem como Deus fazer utilização da sua vida. O primeiro dia que eu cheguei ao monte, para fazer o propósito, eu confesso aos irmãos que fiquei até preocupado quando eu fiz o voto a Deus. Em cumprir, porque eu sabia que não era 2 ou 3 dias, mas era 21 dias estar ali. E eu falava ao meu coração, eu não quero faltar um dia sequer. E até cheguei a falar ao Espírito Santo para que, se porventura faltasse o despertador, ele me despertasse para que eu não faltasse. E foi impressionante, irmãos, extraordinária a experiência que temos com Deus, quando se posicionamos nele. Primeiro dia da campanha, primeira oração que eu fui fazer, o Espírito Santo de Deus já falou ao meu coração. Primeira oração que eu fui fazer, o Espírito Santo de Deus falou, e falou de maneira clara. E sabemos, como eu disse, cada um de nós temos uma utilização. Você é um vaso na mão do olheiro. Deixa ele moldar. Às vezes, amados irmãos, esse trabalho de Deus em nossa vida vai nos causar desconforto. Às vezes vai causar dor, vai causar aflição, vai causar dificuldade, mas é Deus trabalhando na nossa vida. Confesso aos irmãos que não é fácil, amados irmãos, estarmos diante de Deus, nas mãos de Deus assim, e estarmos totalmente dependentes dEle. Não é fácil, mas é para aqueles que acreditam e confiam nele. É para aqueles, amados irmãos, que querem ser usados na mão do oleiro.
E nós vemos que esse oleiro mostrou a Jeremias e trazendo a mensagem a nós também. Eu anotei aqui, o oleiro, ele trabalha com as mãos para realizar um sonho de seu coração. O olheiro, ele trabalha com as mãos para realizar um sonho do seu coração. Eu digo a mim e a você, Deus sonhou com cada um de nós. Deus sonhou com você que está aí em tua casa. Deus sonhou com você que está aí no teu trabalho, com você que está aqui dentro desse templo, ouvindo esta mensagem. Deus sonhou contigo. E Ele moldou a você, para que você hoje venha estar aqui na presença dEle, glorificando ao nome dEle. Nós vemos que antes de o olheiro fazer uma obra, primeiro ele desejou em seu coração. Nós vemos, irmãos, que se parar e perguntar, quem aqui pediu para vir a este mundo? Quem aqui disse assim, eu escolho, eu quero ir a este mundo? Foi um sonho e um projeto de Deus. Você não é uma obra do acaso. Você é um vaso escolhido por Deus para glorificar a Ele sobre esta terra. Muitas das vezes, amados irmãos, as dificuldades ao qual enfrentamos no dia a dia para servir a Deus, para viver nesta terra, tenta manchar ou apagar esta memória que Deus nos formou e nos criou e soprou sobre nós o Espírito dEle, e venhamos pensar, o inimigo quer que a gente venha pensar como um fracassado, um derrotado. Jeremias ali, amados irmãos, vendo tudo aquilo, o Senhor falando com ele, e Deus mostrando a ele como é que estava a situação do povo de Israel, porque se encontrava ali há 40 anos, sendo ali escravizado. O povo de Israel se encontrava em uma situação ali de escravidão, e Deus mostrando a Jeremias como é que ele queria que o povo estivesse, era nas mãos dele, era sendo trabalhado e moldado por ele. Eu vejo um exemplo, amados irmãos, do sonho de Deus, no livro de Juízes, se o irmão puder colocar, Juízes capítulo 13. Vamos ver um exemplo aqui de um sonho de Deus. Juízes capítulo 13, e o versículo 3 a seguir. Vou ler só alguns versículos. Juízes capítulo 13. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Vou ler só esse versículo. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus escolheu uma mulher para falar com ela, ao qual o cenário, a situação, a circunstância ao qual ela vivia e enfrentava, era uma circunstância, amados irmãos, de totalmente, não tinha condições, aos olhos humanos, não tinha nenhuma condição de ela dar à luz, pois a Bíblia diz que ela era o quê? Estéril. E Deus sonhou em seu coração, o olheiro sonhou em teu coração em moldar um vaso, para que viesse ali a libertar a Israel das mãos dos filisteus, ao qual já estavam sendo escravizados há 40 anos. E nós vemos que Deus ali enviou um anjo e falou com a mãe de Sansão. Deus enviou um anjo e falou com a estéril. E sabemos, amados irmãos, que ali ela foi e contou ao seu esposo, Manoá, acerca daquilo ao qual Deus havia falado a ela, que era um sonho de Deus, que Deus colocou sobre a vida dela, de ela dar a luz a um menino, a saber, Sansão. E nós vemos, irmãos, que ali, ao anjo falar com ela do sonho de Deus, dos planos e dos projetos de Deus para com a vida dela e da família dela, o anjo também passou alguns requisitos, algumas instruções, para que, como ela deveria criar, como ela deveria conduzir o menino, para que se tornasse um grande libertador, ou seja, uma ferramenta usada nas mãos de Deus, um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. E nós vemos, irmãos, que o anjo ali falou com ela, e falou que ela nunca cortasse o cabelo de Sansão. Eu meditando nesse texto hoje, amados irmãos, e ontem também, eu meditando, eu fiquei imaginando, peraí, quer dizer então que Deus, o anjo falou à esposa de Manoá acerca de um menino que iria libertar, ia ser um grande
instrumento ou usado nas mãos de Deus. Mas e o final da história, como que foi? Já já vamos chegar nessa parte. A única coisa que eu entendo e creio, e confio e acredito, que eu e você somos um vaso nas mãos de Deus. E Ele faz o vaso, Ele enche o vaso. Eu vejo, irmãos, que Deus não faz vaso vazio. Deus, Ele não pega e molda um vaso e deixa ele vazio, vagando por esta terra, não. Deus, Ele faz um vaso e ali sopra sobre o vaso o quê? O Espírito Santo de Deus. O Espírito dEle, ou seja, Ele não nos deixa, amados irmãos, Ele não nos coloca numa guerra, numa batalha, de mãos vazias. Ele nos coloca como cheio. Mas cabe a mim e a você continuar o quê? Dando a manutenção devida para que este óleo jamais venha faltar deste vaso. Para que jamais esse vaso venha a ser rachado. Para que jamais esse vaso venha vazar, venha derramar aquilo que Deus colocou sobre a vida. E nós vemos, irmãos, que esse requisito, nunca pode cortar o cabelo dele, pois ele será nazireu, consagrado a Deus. E vemos, irmãos, não vou entrar na história de Sansão, vemos que durante muitos anos ele foi apoderado do Espírito Santo de Deus. Ele fez coisas extraordinárias na presença de Deus. Ele foi ali um grande libertador. E como eu disse, cabia a ele. Primeiro cabia aos seus pais, na sua formação, o ensinar. E eu creio que fizeram isso muito bem. E depois de ele já formado, cabia a ele não olhar para a força que havia dentro dele somente, mas olhar também para o exterior, o barro, a estrutura ao qual estava ali comportando a presença de Deus. E nós vemos que ele se perdeu ali através de uma mulher. Não quero entrar nessa história, mas foi um dos exemplos que Deus sonhou ali com Sansão e trouxe ele para um grande projeto. Eu quero também, amados irmãos, aqui citar um outro exemplo, que somos sonhos de Deus. No Salmos 139, versículo 13, o irmão coloca, por favor, Salmos 139, verso 13, nos diz assim o texto: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Nós vemos aqui o salmista, ele declarando com as suas palavras, que ele foi formado como um sonho, um projeto do arquiteto. Ele foi formado como um sonho de Deus, e ainda ele diz que Deus o escolheu, e o formou, e o já conhecia desde o ventre da sua mãe. Nós vemos, irmãos, que o salmista aqui ele está dizendo que Deus já sabia o projeto, Deus já tinha feito o propósito, Deus já tinha ali designado a missão ao qual ele tinha para fazer sobre esta terra. Mas eu digo aos irmãos, como eu disse, nós fazemos as escolhas. Você já parou para analisar como é um pai e uma mãe? Eu, como pai, eu digo, às vezes o que a gente quer fazer? Quer que o filho anda segundo nós queremos. E muitas das vezes nós fazemos o quê? Até em certo ponto o obrigamos. Mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, e Ele nos deu livre-arbítrio. Ele faz o vaso, Ele molda o vaso, Ele enche o vaso, e Ele também ali dá aos profetas, dá as ferramentas para que o vaso se mantenha cheio e sendo usado nas mãos dEle. Mas cabe ao vaso escolher. E nesse instante eu paro e começo a indagar e perguntar a mim e a você, aonde é que está este vaso hoje? Nesta pandemia ao qual se encontramos enfrentando e vivendo, aonde é que está o vaso? Talvez eu falo com vasos que está escondido, que está encostado,
que está desanimado, entristecido, magoado, talvez ferido. E eu digo a você nesta noite, Deus te chamou. E quando Jesus nos chamou, quando Jesus falou conosco através da palavra, quando Ele disse, se alguém quer vir após mim, Ele não disse, pegue a sua rede, ou pegue o seu colchão, ou pegue a sua poltrona e siga-me. Não, Ele disse, se alguém quer vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Eu entendo, amados irmãos, que Deus, Ele nos chamou para que viéssemos vencer. Assim como esses homens relatados aqui venceram na presença de Deus, eu e você também somos capazes, na presença do Senhor, de sermos vitoriosos. Eu e você somos capazes de ser vaso usado na mão do olheiro. Como é que o Senhor vai me usar? Como é que o Senhor vai te usar? É na tua casa, é na tua vizinhança, é na casa de paz onde você está, é no trabalho aonde você trabalha, é no local onde você frequenta, é no seu dia a dia que você é usado por Deus. Às vezes, amados irmãos, ouvia muitas pessoas dizerem e ouvirem revelações, até ouvindo, dizendo, Deus vai te levantar para pregar para a grande multidão. E às vezes nos perdemos por falta de discernimento. Eu considero uma grande multidão 2 ou 3 ou mais reunidos. E muitas das vezes, amados irmãos, pessoas esperam o quê? Eu vou pregar então para uma grande multidão. E aí fica estacionado, encosta o vaso, não dá a devida manutenção ao vaso e fica lá esperando. E nós vemos, irmãos, que um vaso, sem estar com o seu recipiente preenchido, ele está vulnerável a ser rachado. Você já parou e observou, às vezes, ferramenta encostada, ferramenta estacionada, ela perde o corte, ela enferruja e começa a se desformar, começa a perder a sua forma. Mas eu creio que Deus te chamou, eu creio que Deus nos chamou aqui nesta noite, porque Ele quer renovar este vaso, porque Ele quer moldar este vaso, porque Ele quer aperfeiçoar esse vaso, para que o nome dEle seja glorificado. Nós vemos aqui, amados irmãos, também outro projeto que Deus sonhou, e eu acho interessante esse projeto que Deus sonhou, já vou finalizar. Quando Deus chamou a Gideão, o próprio Gideão não sabia da sua força e da sua capacidade. Mas por que isso? Quem que chamou ele? Foi Deus. Deus enviou o anjo para ir lá falar com Gideão. E como é que o anjo chegou e pronunciou-se a Gideão? Ele chegou até Gideão e falou, você é um coitadinho, você não tem serventia nenhuma, eu estou vindo aqui para tentar te dar um empurrãozinho. Não. Ele já chegou declarando como Deus o via. Varão valoroso, guerreiro, ali em outras palavras, general, homem forjado por Deus, homem ousado na presença de Deus. Assim que Deus enxergou a Gideão lá no lagar malhando trigo. E eu estou falando com homens e mulheres aqui nesta noite, que às vezes está com o mesmo pensamento que Gideão se encontrava ali, quando o anjo falou com Gideão, o que ele disse? Mas eu, o menor da casa de meu pai, eu, o menor, mas eu mesmo. E Deus está dizendo para você, é você mesmo. É você mesmo. Foi você mesmo que eu escolhi, foi você mesmo que eu chamei, é com você mesmo que eu quero usar para dar a vitória. E nós vemos, irmãos, que Gideão, ele pôde ser vitorioso, sabe por quê? Porque ele estava nas mãos do olheiro. Gideão teve grandes vitórias. O povo de Israel, durante alguns anos, muitos anos, foram vitoriosos. Lá na frente, se formos ver, voltaram novamente a ter derrota. Por quê? Porque saíram da mão do olheiro. Um cristão, um servo, ele é renovado todos os dias na presença de Deus. Todos os dias somos renovados. Todas as vezes, amados irmãos, que eu dizia assim comigo, hoje eu não vou no culto.
Oh, estou cansado hoje, estou desanimado. Aí de última hora eu tomava aquele choque ali, vai. E eram as vezes que eu vinha e mais saía fortalecido. Mais Deus falava e bradava ao meu coração. Eu aprendi, amados irmãos, nessa campanha também do monte, que o reino dos céus é tomado à força. Quantas e quantas madrugadas ali, irmão Wagner, aquela cama parece que tinha um imã. E ainda para ajudar veio um friozinho, né? Eu falei, misericórdia, Jesus. Aí despertava, dava aquela soneca de novo do despertador. Aí eu falava, não, eu vou vencer. E arrastava o corpo. Arrastava o corpo, se colocava de pé, olhava para a minha Rebeca, chamava ela, só resmungava. Eu falei, aí tem mistério, não vou chamar mais não. E partia para o monte. Amados irmãos, eu aprendi que na presença de Deus, nós somos vitoriosos quando nós damos lugar. Deus, Ele chamou, Ele formou a nós. Ele nos encheu do Teu Espírito, para que possamos ser usados e ousados na Tua presença. Eu já quero finalizar esta mensagem, amados irmãos, aqui nesta noite, agradecendo a Deus pela oportunidade. Eu quero intitular esta mensagem como vasos de barro com um grande tesouro por dentro. Nós somos vasos de barro com um grande tesouro aqui dentro. E esse tesouro é a presença do Eterno. Aqueles que se puderem se colocar sobre os pés, louvado seja Deus. Louvado é o nome de Jesus. Eu quero orar em teu favor, com a permissão do pastor, louvado seja Deus. Eu quero pedir a você que está aqui dentro do templo, e a você também que está em casa. Às vezes você ainda com essa mensagem não conseguiu discernir ou interpretar, ou a sua fé não foi capaz, talvez, de atingir o alvo que é esta mensagem na sua vida. Às vezes você ainda não se sente escolhido por Deus, às vezes você não acredita em teu ministério. Eu quero que você feche teus olhos por um instante. Não há ninguém, amados irmãos, que resiste ao convencimento do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus, ele vem e fala conosco, porque a própria palavra nos diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Ele quem fala no mais íntimo do coração. É isso que Ele quer fazer contigo nesta noite. Feche teus olhos. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus. Você é um vaso precioso nas mãos do olheiro. Muitas das vezes o processo ao qual você está enfrentando e vivenciando neste momento é um processo de moldura. Você está sendo moldado por Deus. Sinta aí as mãos dele sobre a tua vida. Deixa Ele cuidar, deixa Ele moldar, deixa Ele. Ele sabe como formou, Ele sabe como fazer. Ele sabe trabalhar. Não impeça Ele de fazer a obra, não. Dê lugar, diga para Ele, eis-me aqui. Oleiro, estou aqui, eu sou um barro. Se for preciso, quebra esse vaso e me faça de novo. Eu me entrego em tuas mãos. O ministério de louvor vai louvar ao Senhor. E você na tua casa, você no teu trabalho, você aqui dentro deste templo, dê lugar ao Espírito Santo, porque eu já vejo Ele trabalhando aqui nesta noite. Xarabamtor, criando a labassúria. Diga para Ele. Um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de
vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, vaso nas mãos do Sinta a mão do olheiro aí sobre a tua vida. Você não vai conseguir enxergá-lo fisicamente com os teus olhos carnais, mas em espírito. Você vai sentir Ele com as suas mãos sobre a tua vida, te moldando, te dizendo aí no teu íntimo: eu quero e vou te fazer de novo. Vou te fazer novo, vou te encher, vou te usar. Você é escolhido, você é escolhida. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Você que está em casa, que quer entregar a tua vida a Jesus. Você que a partir deste momento tomou uma decisão e viu a sua necessidade como barro de estar nas mãos do olheiro. Eu quero orar em teu favor. Você também que está aqui dentro deste templo, que ainda não tomou esta decisão e nesta noite desejou em teu coração entregar a tua vida nas mãos do olheiro para ser moldado, para ser cuidado e zelado por Ele, eu quero orar por você. Coloque a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor, pelo teu imenso amor sobre nossas vidas, Pai. Aqui se encontram, ó Pai, essas vidas diante de Ti, Senhor, em sua casa, em teu lar, no teu trabalho, Senhor. Esses que se encontram, ó Deus, entregando o teu caminho ao Senhor, se colocando nas mãos do Senhor, Pai, para ser moldado como um vaso escolhido nas mãos do Senhor, Pai. Peço eu a Ti para que o receba em Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E venha, Senhor, a cada dia mais, ó Pai, moldando este vaso, alimentando, enchendo este vaso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome nós oramos. E em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, no nome de Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas para o Rei Jesus?